Fala pessoal do Clube da Aposta, Paulo Salles aqui na área para mais um conteúdo do nosso canal do Clubão. E se você não é inscrito, já vou te lembrar para você se inscrever aqui abaixo, ativa as notificações no sininho e também deixa aquele like para ser recomendado para os próximos conteúdos aqui do Clube da Aposta. E hoje vamos falar sobre leitura de jogo, um dos pilares fundamentais para ter consistência no trade esportivo. Então roda a vinheta, Marquinho, e vamos lá para o nosso vídeo. Primeiro, precisamos entender o que é leitura de jogo. Leitura de jogo é o conjunto das variáveis que nos fazem entender uma partida de futebol e para onde ela se caminha, né? Para onde ela se enquadra, para onde ela vai durante os 90 minutos para a gente fazer o nosso trade. Leitura de jogo é algo que nos faz entender algumas estratégias. Por exemplo, para você fazer uma estratégia de back ao favorito, você precisa de uma leitura de jogo que conduza para dentro daquela estratégia. Então, um back é o favorito no mercado das match odds, das probabilidades. Você vai precisar aí de um time que tenha marcação muito boa, um time que não sofra contra-ataque, um time que tenha recomposição de segunda bola, um time que tenha laterais avançados e que tenha também finalização. Ou seja, são alguns critérios básicos que eu uso na minha leitura de jogo para fazer back ao favorito. Já para fazer mercado de under, você tem que ter outros critérios para uma leitura de jogo, ou seja, aí equipes que não atacam, às vezes até critérios meteorológicos, né, externos, como chuva em campo, neve, que a gente vê bastante no inverno europeu, equipes sem motivação, equipes que já não lutam por muita coisa no campeonato, equipes com qualidade aí, que não seja efetiva dentro de campo, falta de qualidade, jogadores cansados, ou seja, são alguns critérios que fazem a gente entender um jogo under, né? Então, para cada estratégia aplicada, você precisa fazer um conjunto de variáveis que vá fazer a partida se encaminhar para um determinado sentido. Lembrando que essa leitura de jogo ela pode variar ao longo de uma partida, ou seja, muitas vezes o time tem um padrão de back ao favorito ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo a partida fica mais under, né? Então a gente tem que entender todas essas leituras de jogo para você conseguir determinar se uma odd ela é justa para entrar no mercado ou não. Tendo isso em mente, o que é uma leitura de jogo e no que ela se fundamenta, é muito importante a gente ter alguns critérios, né, para entender e para melhorar um pouco mais a leitura de jogo. Então eu vou passar 3 dicas para vocês que foi fundamental para eu melhorar a minha leitura de jogo, que modéstia à parte era muito ruim quando eu comecei aqui no trade, porque a gente vem com aquela ideia que a gente entende tudo sobre futebol, que a gente é brasileiro e a gente nasceu amando futebol, mas quando a gente cai aqui no trade a gente vê que o caminho é um pouquinho mais embaixo e que a gente tem que estudar um pouquinho mais para entender alguns conceitos, para unir isso com uma probabilidade matemática para a gente conseguir fazer os nossos trades. Beleza? Então a primeira dica que eu dou para vocês, que eu repito bastante aqui no canal e também nos meus conteúdos aqui do Clube da Aposta, é seja um especialista. Isso mesmo. Então se especialize em estratégias. Então se você quer trabalhar back ao favorito, faça uma leitura de jogo que seja condizente com back ao favorito. Então se você tem aí 2 ou 3 estratégias, tenha leituras de jogo que se enquadre aí nessas estratégias que você tem. Você não precisa dominar todas as variáveis numa partida, você não precisa dominar todos os mercados. Escolha alguns mercados. Então, por exemplo, você quer trabalhar lei ao favorito, ou seja, contra o favorito que não está bem em campo. Então, você ali pega uma folha de caderno, que é algo que a gente ensina aí no Construção Método, que é o treinamento presencial aqui do Clube da Aposta. Vai ter link aqui na descrição se você quiser conhecer um pouquinho mais do que é esse treinamento aqui presencial do Clube da Aposta. E nesse treinamento a gente ensina você a escrever aí os seus critérios. Então você quer trabalhar lei ao favorito, determine um conjunto de variáveis que você acredita que demonstra quando o favorito não está bem em campo. Quer trabalhar under? A mesma coisa. Quer trabalhar over? A mesma coisa. Quer trabalhar aquela alavancagem no final dos jogos, pegando aquele golzinho no over limite, no over à frente? Então, o que é que faz você entrar no mercado? Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalho over limite, observando se as linhas defensivas estão frágeis, se as duas equipes finalizam,
se tem motivação em campo ainda que valha alguma coisa para as equipes buscar mais um gol, né? Observo muito o número de finalizações, observo também como o meio campo está se comportando, se aquela marcação está um pouco frouxa ou não. Então você vai montar aí os critérios da tua leitura de jogo. Então nenhuma leitura vai ser igual a outro trader, cada trader vai se apegar em aspectos mais importantes, unindo com a estratégia e depois unindo com o mercado, ou seja, é uma corrente que faz a gente entrar no mercado. Dentro ainda de ser um especialista, se especialize também em alguns campeonatos, é muito importante, né? Não são todos os traders que fazem isso, eu entendo muito bem, mas para mim funcionou bastante, que é aí trabalhar determinados campeonatos para você entender como cada campeonato se comporta. Por exemplo, campeonato americano, a famosa MLS, é um campeonato onde as defesas são muito ruins, as defesas não funcionam, são bastante gols, é um campeonato bem over. Então a sua leitura de jogo, quando você for fazer um back a favorito, você tem que saber que as defesas às vezes não vão se portar com tanta segurança, como por exemplo um Atlético de Madrid da vida, que tem uma defesa bem sólida e às vezes consegue passar alguns sustos sem tomar gols. Então, para fazer um back ao Atlético de Madrid, muitas vezes eu me sinto muito mais seguro, com muito menos ali convicção defensiva, do que propriamente uma MLS, onde as equipes se comportam muito mal defensivamente. Então, ser especialista em campeonatos é muito importante também para você aprimorar todo esse leque da leitura de jogo. Segunda dica que eu vou dar para vocês é tempo de tela. O que é tempo de tela? É aqueles jogos que você passa assistindo bastante, você fica assistindo, você vai entendendo algumas variáveis. Também lá no Construa Seu Método, passa o conteúdo para os alunos sem a pressão do mercado. Então a gente não coloca a Betfair, as ladders ali na tela, né? Quem trabalha com software sabe o que é ladder. Se você trabalha pelo painel da Betfair, a gente não passa as odds para os alunos, ou seja, coloca o jogo e destrincha as estratégias e a leitura de jogo, porque muitas vezes o mercado nos dá pressão de tentar nos induzir para um lado quando a leitura de jogo está indo para o outro lado. Então, tempo de tela, né? Obviamente que você não precisa assistir todos os jogos sem mercados, porque você precisa trabalhar também, você precisa aprender a fazer o seu trade, mas é muito importante que você durante a semana grave jogos, baixe jogos, assista, os canais de TV passam bastante VT, que você treine os seus olhos com tempo de tela para entender as leituras de jogo. Então, muitas vezes uma partida na qual você trabalhou, é legal você baixar esse jogo, fazer o download, procurar VT no YouTube, enfim, nem que seja os melhores momentos, e entender para onde esse jogo foi, se aquela leitura de jogo que você fez, muitas vezes saindo em lucro, condizia com aquilo que estava passando em campo, sem a emoção do mercado, sem ali o pisca-pisca, sem as odds descendo, subindo. É muito importante você treinar esse tempo de tela, e tempo de tela é construído, como a própria terminologia já diz, com o tempo. Eu mesmo, quando cheguei no mercado, era péssimo em tempo de tela, né? Não tinha muita leitura de jogo. Foi uma coisa que eu fui aprendendo. Então você faz 50 jogos, você já está um pouquinho melhor, você faz 100, faz 200, ou seja, não tem um número exato, mas tempo de tela, ou seja, quanto mais jogos você fizer, quanto mais jogos você treinar os seus olhos para visualizar o que se passa na partida de futebol, você vai melhorar aí os seus trades, beleza? E a terceira e última dica que eu dou para você é estude formação tática. Sim, é muito importante você estudar formação tática. Obviamente, você não precisa ser um Guardiola ou um Pofechou. Vou achar o Pofechou agora. Pofechou abaixo, Pofechou. Você não precisa ser o professor. É o modelo que a Alemanha jogou aqui no Brasil desta forma, com o Schwarzenstein lá, com o Candira. Né? Você não precisa ser o professor Pardal e entender tudo, mas entender minimamente as linhas táticas, as linhas defensivas, as formações, as variáveis dentro de uma partida de futebol é muito importante para aumentar o seu leque, seu repertório de versatilidade dentro do mercado. Muitas vezes a gente já chega aqui achando que a gente entende tudo sobre futebol, porque tem aquele mantra que a gente é brasileiro e cresce assistindo futebol e a gente sabe de tudo. Quando na verdade a gente chega no trade, a gente consegue perceber que a gente tem um pouquinho de dificuldade para entender, principalmente porque para o trade, né, aqui para o trade, as coisas elas caminham um pouquinho mais diferente. Às vezes a gente tem que se apegar em critérios um pouco mais subjetivos ou um pouco mais específicos para a gente entender uma partida. Então estude formações táticas, veja as variações. Vou aqui recomendar um canal gratuitamente,
aqui no Clube da Aposta, que é o categoria de base. Canal é um canal muito bom. Ele fala aí sobre formações táticas, formações defensivas, ofensivas, linhas, variações, enfim, é muito importante, principalmente no futebol moderno, aonde é algo muito presente aí na vida dos treinadores, beleza? Então, pessoal, essas foram as minhas dicas sobre leitura de jogo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, também deixe seu dislike. O importante é que você avalie o nosso vídeo. Deixe seu comentário aqui abaixo o que você faz aí para melhorar a sua leitura de jogo. E também, lembrando, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho aqui. É muito importante para a gente continuar gerando conteúdo para vocês e a gente se sentir um pouco mais motivado em ajudar a comunidade de trade esportivo. Beleza? E como sempre, boa sorte, bons greens e tamo junto, pessoal. Valeu!